Oi, 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 voltei. Agora eu não sei que é Maria ou era Mari. Acho que era Mari, né? Que perguntou se a seletividade. Oi, Mari. Mari, você que perguntou se a seletividade era seletividade alimentar, se era do toque ou se era do autismo, não é isso? Isso, tá. Então, o que acontece? Pode ser dos dois. Pode ser dos dois, né? A pessoa cria um toque de comer só aquilo. Onde que a gente vai ver a diferença? Questões diferenciais, ok? Pode ser aplicado por TO? Pode sim, Mona. É super. Aliás, o neurofeedback. Me chama atenção de novo sobre isso, tá, Mona? Porque o neurofeedback com TO é show de bola. Que pode acontecer? No toque, a pessoa ela tem um componente de ansiedade muito importante, associado com pensamentos de coisas ruins podem acontecer. Então ela reverbera naquilo, ela repete aquilo constantemente, né? Foi no banheiro, eu tenho que lavar muito a mão porque tem germes e nananã, e germes e germes. Então é uma coisa muito desconfortável porque alguma coisa ruim pode acontecer. Isso é a sutileza, né? É a gente vendo, estudando a dinâmica daquele comportamento de toque, que o comportamento é onde eu vejo, é o espelho, né? Tá reproduzindo alguma coisa ali. Mas qual é a base daquilo ali? Tem questões cognitivas, né? De pensamentos obsessivos, né? Vai acontecer alguma coisa de ruim, então eu tenho que repetir aquilo. Mas no autismo, a questão do comportamento repetitivo ou do método, né, de ser metódico, não necessariamente tem a ver com esse toque que vem acompanhado da ansiedade. Então, um paciente autista com toque, gente, é visível que é o toque, porque é muito disfuncional mesmo. Eu já tive alguns pacientes bem severos, na verdade, com toque, com quadros bem limitantes, e o que ajudou muito foi o terapia medicamentosa associada com o neurofeedback. Tá? Neurofeedback não é milagroso, mas ele é uma técnica como nenhuma, é? Hã? Oi, Pati, tudo eu comprar o quê? Por isso que muitas pessoas, isso aparece muito em filmes, eu achava ótimo, né? Tem um filme antigo, Teoria da Conspiração, com Mel Gibson, e aí todas as roupas dele são iguais. E aquilo era ótimo, porque facilita a vida, você não tem que escolher que roupa que você vai pôr, que combinar e etc. Isso era uma coisa que eu gostava na Marinha, que era trabalhar com uniforme. Não importava o humor que eu estivesse, o cabelo era sempre assim, de coque, e o mesmo uniforme. Pronto, não tinha que preocupar. Então isso facilitava a minha vida muito. Isso era uma coisa que eu gostava. Mas a seletividade, aí eu gosto de texturas, ok? Então eu vou ter preferências por comer coisas de texturas. Agora eu foquei no tal do cupim, gente. Oh, meu Deus do céu. A carne, uma carninha. Porque aí é aquela textura. Agora eu só quero comer cupim. Isso não tem a ver com toque, tem a ver com gostar de uma sensação. Não tem um componente de ansiedade. Se eu não comer o cupim, ok, não vou comer o cupim. Mas se eu comer o cupim, eu vou ter uma satisfação imensa, certo? Respondi, Mari. Tem uma paciente autista com comorbidade de toque em investigação. Então,
Uma paciente minha, ela começava, né, a tirar cravinho, cravinho, só que aí ela não tinha o controle inibitório de parar aquilo. Daqui a pouco ela estava com uma agulhinha. E aí teve um dia que ela chegou no consultório, que eu abri a porta, ela estava com o rosto todo machucado. Ela também fazia isso, não tinha limite, começava a tirar a cutícula e ia. Vira e mexe, ela tinha que ir pro pronto-socorro, principalmente com o pé, que ela tinha cavucado tanto o pé e aquilo estava assim, absurdamente machucado. Então, a dor não parava aquilo, né? E não era uma questão de automutilação no seguinte, estou sentindo muito mal, o padrão da automutilação, ok? Então, mas pode ser dos dois. Pode associar o comportamento repetitivo com o padrão mesmo do toque. Então, você vai ter um quadro bem disfuncional aí. TDAH é mais frequente em meninos com autismo do que meninas? Não necessariamente. Rui? Eu não sei o seu nome, não sei falar. Então, não necessariamente, tá? Porque muita coisa tá caindo por terra. Por muito tempo falou que autismo era mais comum em meninos, mas isso foi um viés da ciência. Mulheres são subdiagnosticadas ou são erroneamente diagnosticadas. Muitas vezes as mulheres também recebem diagnósticos, lá falando das comorbidades, de anorexia, de transtornos alimentares, anorexia e bulimia, ok? Sai sim também um artigo esse mês associando, falando dessas coisas, que hoje essas pesquisas com autismo, o adulto, tá muito legal, porque tem uma ideia, aqui no Brasil ainda não é assim, mas fora, principalmente na Europa, tanto no meio científico quanto na militância do autismo, eles têm um slogan que é assim: nada sobre nós sem nós. Ou seja, você vai falar alguma coisa sobre autista, conversa com a gente primeiro, escuta o autista, não fale nada sobre nós sem a nossa presença. Né? Você vai estudar o autismo, então você tem que chamar o autista e perguntar para ele como é que é. A gente não quer mais as pessoas falando sobre o autista sem o próprio autista se falar. Né? Eu já vou pesquisar, Mona, sobre isso. Nada de nós sobre nós. Esse é o lema fora do Brasil, tá? As mulheres camuflam melhor. Melhor, mas homens também camuflam, ok? Então a gente tem que tomar muito cuidado sobre isso, porque a ciência sempre teve um viés. E eu já vivenciei isso no laboratório que eu trabalhava, né? Foi ter uma pesquisa de neurociência muito interessante, e eu participei como neuropsicóloga. E aí eu perguntei, mas por que não tem sujeitos, não tem participantes, pode falar sujeitos? Por que não tem participantes mulheres? Não, porque ia colocar eletrodo. Não vai colocar eletrodo, e aí muito cabelo, dá trabalho, não sei o que, tal. E aí o funcionamento é diferente, aí vai dar alteração nos dados, vai ser difícil justificar. Enfim, a gente sabe, né, que a questão histórica da mulher ficar no cantinho dela lá, e isso gerou um viés na ciência, então a gente tem que tomar cuidado com isso. É mais do que mulher, do que homem? Não necessariamente, ok? Pro profissional, importa o seguinte: quem é a pessoa que está na minha frente? Eu quero saber aquela pessoa na minha frente, eu vou tratar aquela pessoa, né? Isso que acho massa, mas não vejo isso aqui no Brasil. Na verdade, vejo mudando aos poucos. Sim, aqui vai ser muito... aqui é um pouquinho mais atrasadinho, né? O neurofeedback fora já é tipo arroz com feijão. Aqui é uma coisa, nossa, neurofeedback não funciona. Por isso que eu gostei muito da live do Dr. Marcelo, porque ele mencionou o neurofeedback. Gente,
Aí respondendo agora a Mona sobre, acho que foi a Mona, né, que falou, quem que perguntou do neurofeedback para TO? É uma excelente ferramenta, o neurofeedback ele não é de uma profissão específica, ele pode ser utilizado para alta performance, eu gosto muito de trabalhar neurofeedback para alta performance, mas para TO, vamos lá, ajuda muito para o autista adulto na seguinte questão, nós não fomos estimulados precocemente. Então, o nosso cérebro aprendeu aquele padrão de desconforto sensorial daquele jeito. A gente pode aprender novos padrões novos, isso é uma coisa possível de se trabalhar, e eu trabalho com meus pacientes, que é aprender que eu não sou só desconforto. Se eu tenho uma sensibilidade a mais, no autista, tá? Travou, Mona, em que parte? Ai, meu Deus. Oi, Johanna, tudo bom? Que parte, Johanna? Enfim, mas assim, onde que o neurofeedback é bom para TO? Para fono também, gente. Porque você não vai trabalhar uma coisa específica, você vai trabalhar o cérebro como um todo. O cérebro é uma coisa fluida e orgânica, é sistêmico, né? Mas você vai trabalhar muito a questão do processamento sensorial. Vai ajudar muito na regulação emocional, regulação do sono, etc, etc. Mas é muito bom para essa questão sensorial. Foi uma coisa que fez muita diferença para mim. E é uma das técnicas, e com bastante comprovação científica, para o déficit de atenção e hiperatividade. E tu acha que é perda de tempo a psicoterapia tradicional para autista? Não é perda de tempo, mas como, e eu posso falar isso de carteirinha, tá? Eu já fui uma psicoterapeuta clássica, trabalhando no verbal, terapia cognitiva, eu já trabalhei também, tá? No meu trabalho. Só que para um autista inflamado, com neuroinflamação por causa da questão orgânica, com transtorno sensorial, hiper atacado, psicoterapia clássica não vai fazer cócega, porque você vai trabalhar o pensamento, a fala da parte cognitiva da pessoa, mas não é nada daquilo que está gerando as ativações, né, de luta e fuga. É um cérebro em estado profundo de desequilíbrio, entende isso? E aí terapia verbal não vai fazer cócega, porque o que eu vejo hoje para o trabalho do autista adulto? A gente tem que ticar algumas coisas para que você tenha um bom resultado, né? E o comportamento, que é o foco da terapia, vai ser a última coisa para você trabalhar, né? É igual a história do ABA, não adianta você treinar comportamento com a criança se tiver um organismo inflamado ali, ok? Sim, e a neuroinflamação, ela tá na gente. Vou contar coisas do meu quintal aqui de casa, né? Sábado passado, o mineiro falando, mentira que ele fala sábado passado, o mineiro fala passado. Eu resolvi beber uma cervejinha sabendo que eu não podia, que cerveja tem glúten. E aí eu pensei, bom, eu vou beber sabendo das consequências, né? Eu vou ficar desanimada, vou ficar sem motivação,
vou ficar com isolamento social, mas já tá tudo isolado mesmo, tá ótimo. Enfim, sabia que eu ia entrar num esqueminha autístico. Mas foi pior do que eu imaginava a coisa, né? Porque isso foi no sábado. Aí no domingo eu já amanheci irritada. Eu faço monitoramento do meu nível de estresse, né? E aí no domingo eu já tava irritada. Levemente irritada, o meu nível de estresse altíssimo. Eu tinha acabado de acordar. E eu meio impaciente com as coisas. Na segunda-feira eu tava desanimada e já estava brava. Na terça-feira aumentou um pouquinho. Na quarta-feira eu era um ser insuportável. Eu não estava me aguentando. Eu tava brava e eu falava pro meu esposo, eu tô brava. E ele, mas o que foi que eu fiz? Você não fez nada, mas eu tô brava. E ele, e o que eu faço? Você fica quieto. Sabe assim, enfim. E eu falava, eu tô inflamada. Eu tô com neuroinflamação. É isso que acontece, entendeu? Não é pra deixar eu beber cerveja. Aí hoje a gente falou, eu queria brigadeiro hoje, né? Ele falou, não, eu já tô entendendo, não vou deixar você comer brigadeiro, porque tá tão bom esses dias, você vai ficar depois inflamada, não, deixa pra comer junto com a TPM, porque aí mistura tudo e fica uma coisa só, né? Enfim, mas aí a neuroinflamação é importante a gente entender isso, porque aí, se é um organismo inflamado, gente, o neurofeedback também não vai ter um bom resultado, né? Eu trabalho com neurofeedback desde 2016. Então aí eu usava muito em mim, a gente se aplica, e na mesma época as amigas que trabalhavam com isso também se aplicando, elas tinham resultados muito bons, né? E eu frustrada, porque eu pensei, gente, eu tô fazendo alguma coisa errada, não é possível, né? Mas não, né? O que tinha ali? Uma questão de uma inflamação absurda que eu nunca soube e sempre me arrastei com ela. Então, nessa questão que quem que perguntou foi a doutora, como é que é? Ai, perdi aqui. Se a terapia, o que eu achava? Ah, como é que é? Você teria algum especial? Célia, me manda uma mensagem depois lá porque eu pergunto no grupo, tem um grupo nacional. Hoje eu trabalho com o sistema da Brain Trainer, que é a maior hoje, como eu posso dizer, empresa ou equipe, né, de neurofeedback no Brasil. Tem no Brasil inteiro. Se você entrar no site, você coloca Brain Trainer Brasil, você tem um mapa lá dos profissionais, tá? Por regiões. Então, eu não sei seu nome, né? Doutora Estranha, eu adorei, Doutora Estranha. adorei. Nesse sentido, a terapia convencional não vai fazer cócega, porque você precisa, antes de tudo, ver o organismo, ver essas questões da neuroinflamação, da inflamação orgânica, né? Porque às vezes não é uma depressão, mas a pessoa está com uma falta de ânimo, de disposição, de irritabilidade. Vai fechar critério para depressão adoidado, mas que na verdade é uma neuroinflamação por questões alimentares. Ok? E aí você organiza esse ser humano, né? Tem que ir para Nutri. As pessoas me perguntam, o que eu faço depois de um diagnóstico de autismo em adulto? Vai para nutricionista. Uma nutricionista funcional, idealmente especializada, tá? Vai para o TO fazer, traçar o perfil sensorial, sabendo, né, que aí lá no canal da Elianar travou aqui. O autista adulto, ele vai aprender coisas, não com a mesma plasticidade de uma criança. E um instrumento que a gente tem para potencializar esse aprendizado, que vai abrir uma janela de facilidades de organização cerebral para um organismo não inflamado, é o neurofeedback. Ok? Então, Célia, me manda depois para eu te passar, posso perguntar lá no grupo, te passar o contato direto também. O que você quer dizer quando usa a expressão inflamado? Inflamação mesmo. Se o autista come
algo que ele tem uma sensibilidade àquilo e ele não sabe, você predispõe o seu organismo à inflamação com histaminas. E aí você, eu estava vendo, né? Eu estou estudando mais isso agora para mim, para conhecer o meu organismo, tá? Então, não sei falar aprofundado dessas questões. Vou te falar o que eu estou descobrindo para mim. Eu comecei a fazer um acompanhamento com uma nutricionista especialista no espectro. Ela me pediu um monte de exames. Tá comparando com exames antigos, e aí tem um padrão lá de uma anemia, de falta de ferro, complexo de a vitamina B12. E aí, Tiele, isso, a doutora Tiele, lembrei. Eu acho que lá ainda, espero que esteja lá, uma live da doutora Tiele falando exatamente do quadro de anemia no autismo, porque a gente tem uma dificuldade de absorção de alguns nutrientes e outros, como o Dr. Marcelo explicou, aí, esqueci o seu nome, Diário do Autista, aí vai lá no YouTube da Elianar, o autismo na ponta dos pés, para você ver, e ele fala, ele explica exatamente isso, né? Que alguns nutrientes, algumas substâncias, o nosso organismo não vai absorver, não vai entrar para a nossa corrente sanguínea, vai ficar ali no intestino, criando fungos e bactérias, isso vai gerando uma inflamação sistêmica, que aí inflama tudo. Então você fica mais predisposto a vários tipos de doencinhas, rinite, alergias, dermatites. A nutricionista, a doutora Nara, né, que eu fui, falou sobre isso. Tudo que tem it, infecções urinárias de repetição, cistites, né? Enfim, o seu organismo ele fica muito predisposto a inflamações. É um organismo inflamado, ok? Que às vezes também não está aparecendo necessariamente com essas ites da vida, mas está aparecendo com uma alteração de humor importantíssima. Hoje, o que eu estou aprendendo nos últimos 4 meses é isso, é identificar a minha reação, a minha alteração em função da inflamação alimentar. E aí foi que o Dr. Marcelo falou, que eu falei, caramba, é exatamente isso. Que a reação dessa inflamação não é imediata muitas vezes, né? Como uma alergia, por exemplo. Mas pode ser uma alergia do tipo assim, você come um alimento que você não sabe que você tem sensibilidade a ele, mas que você vai ter a consequência disso 72 horas depois. Olha isso, que foi exatamente o que aconteceu comigo no final de semana passado, que eu tomei a cerveja, quarta-feira eu tava explodindo, né? Então, cerveja não, agora é vinho, né? O vinho, ele não tem glúten, enfim. E o álcool é ótimo para dessensibilizar sensorialmente. Ok, vamos lá. Respondi essa coisa do inflamado, como trabalhar uma neuroinflamação. Alimentação é a base, tá, Mona? Aí, melhor profissional, nutricionista funcional, idealmente especialista no autismo. Se não for, aí você pega as informações e leva para ela, né? Ou para ele, se ele tiver abertura para isso. Né, entra em contato com profissionais, enfim. Então essas coisas de live está sendo muito legal, porque profissionais de altíssimo nível trazendo informações assim incríveis. A da doutora Tiele ontem, foi ontem? Foi, acho que foi um bate-papo e ela fala muito sobre isso. Então segue aí a doutora Tiele, que ela é altíssima referência de autismo, ok? Li muito sobre neuroinflamação na época do diagnóstico do meu filho. Sim, tem muito a ver com o nosso comportamento. Reflete em tudo, no nosso humor, comportamento, nas estereotipias. Então, brigadeiro só na TPM, só na TPM. Mentira, aí, Dri, nem te conto, que aí, assim, deu a coisa, sabe? Eu queria um brigadeiro hoje, tá frio aqui, chuvoso.
Aí eu fui minimizar os danos, né? É igual quando você está trabalhando dependência química, redução de danos. Aí eu comprei como chama? Um leite condensado sem lactose, uma manteiga sem lactose e um Toddy. Um Toddy, comprei um Toddy, sim. Comi o brigadeiro e em meia hora já estava eu no banheiro, né? Com meu intestino atacadíssimo. Enfim, momentos intestinais da live. E confesso que foi um brigadeiro batizado com uma dosezinha de uísque. Ficou muito bom. Esse foi brigadeiro de gente grande. Ok? Pode me mandar mensagem no privado, sim. Meu intestino nem funciona mais, de tanto anos inflamado. Pois é, e aí essa coisa do intestino, tem tanta coisa pra gente fazer pra cuidar do nosso organismo sem agressão de medicamento, sabe? Sim, o Nutriton, né? Nutritonton. Que ele também é Asperger, não fala mais, né? Mas ele era do tipo alto funcionamento. A Paty tá aí. Patrícia, não fala mais Savante, né? Savante não, Savan já saiu de moda. E aí a gente pode falar o quê? Autismo de alto funcionamento, é? Ok. Vinho pode. Claro que vinho pode. Mas vinho também afeta. Então vamos ser sinceros, né? O vinho, ele também vai em altas quantidades. Né? Meia garrafa já vai afetar bastante suas funções cognitivas. Amanhã você vai estar lentinha. Vai ficar, né, o tempo todo. Deixa eu tirar aqui pra gente finalizar então. Adianta? Mas só pra não ficar desconfortável, né? Não vou colocar mais brinco grande pra fazer live, pra não ficar batendo no microfone. Agora vai melhorar, ok? Gente, mas já vou me despedindo de vocês, ok? E aí, importante a gente entender então que todas essas questões vão afetar na saúde mental da criatura, né? Porque se você não está com o organismo funcionando bem, você não tem disposição para cumprir os seus compromissos, não dá conta de executar o que você precisa, se sente pressionado, se sente com a autoestima abalada, falta de autoconfiança e etc. E isso vai gerar, né? Começa ali um padrão de pensamentos que pode levar a quadros tanto de ansiedade como de depressão. Ok, gente. É isso. Então vou me despedindo de vocês. Ellen, tá? Ellen, eu vou esquecer seu nome, mas depois você me lembra de novo, tá? Em outros momentos. Oh, obrigada, Sharon. Sharon, né? Gente, beijo pra vocês. Eu agora vou comer um. Adivinha o quê? Adivinha o quê? Cupim. Vocês estão engordando na quarentena? Porque a coisa aqui tá ficando séria, né? A criatividade vem e aí, poxa, gente. Eu não sou de cozinhar, meu esposo que cozinha muito bem. E aí, eu queria cupim. Cupim à noite é tão bom, né? Daqui a pouco tá eu com sensibilidade alimentar com cupim. Ninguém merece. Gente, vou lá, ó. Beijo pra todo mundo. Terça-feira que vem nome doutora Atiele. É Atiele? Cara, você tá me perguntando, Célia, ou você tá... Eu vou colocar depois, então, tá? Que aí a profissional que eu tô falando Oi, Aninha! Tudo bom? Beijo, beijo! Então, gente, fui. Eu tinha um tema para falar semana que vem, mas eu tô pensando em convidar o colega que trabalha com neurofeedback para a gente falar de neurofeedback no autismo. Se ele aceitar, vai ser muito bacana. Eu acredito que ele aceite, tá certo? Muito bem, então beijo de verdade agora. Fui.